Cumprimento aos meus irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, nós estamos vivendo um cenário onde muitas pessoas têm perdido a vida devido à Covid-19. Nós estamos vendo noticiários de que uma nuvem de gafanhoto está surgindo por aí, já está em outros países. E eu quero ler juntamente com os meus irmãos em Lucas, no capítulo 21, de versículo 11, que tudo isso a Bíblia, ou nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já predizia que iria acontecer. Vejamos na palavra de Deus. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. E, como eu havia dito, muitas famílias têm sido desmembradas. Na verdade, o mundo está vivendo em uma calamidade. Muitos estão com medo de perder a vida, muitos estão com medo de perder os seus entes queridos. Mas é necessário refletir, meus irmãos, que há algo muito pior do que a Covid-19. Há algo muito pior do que está acontecendo no momento. Algo que já vem desde a queda de Adão no jardim, e poucos para analisar, poucos para refletir acerca deste algo. Este algo é o próprio pecado. O pecado, meus irmãos, é tão devastador que a Bíblia chega a dizer em Isaías, no capítulo 59, do versículo 2, que o pecado é uma divisão entre o homem e o Senhor, seu Deus. Ou seja, o pecado é um muro espiritual, é uma barreira que distancia o homem de Deus. É por isso que Jesus, ele disse em um dos seus ensinamentos, que muitos dizem Senhor, Senhor, só na boca, mas o coração estava longe de Deus. Em outras palavras, muitos acham que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão servindo a Deus. Muitos acham que estão andando com Deus, mas na verdade não estão andando com Deus. Vamos ver em Romanos no capítulo 6. Romanos no capítulo 6. E versículo 23, Romanos 6 e versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Veja o perigo do pecado. Veja o que o pecado pode fazer com o ser humano. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus. Veja, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor, ou em Jesus Cristo o nosso Senhor. O pecado, meus irmãos, ele pode matar o corpo físico. Como assim? Se a pessoa se entregar às drogas, se entregar à bebida ou qualquer outro tipo de pecado que causa dano ao corpo físico, ele está sujeito a morrer fisicamente. O pecado, ele pode causar a morte espiritual, sabendo nós que o pecado distancia o homem de Deus. Ou seja, aquele que vive pecando, ou aquele que se entregou ao pecado, ele está morto espiritual. E o pecado também, meus irmãos, ele pode levar à morte eterna, à separação eterna de Deus.
Ou seja, a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue-se o juízo. Enquanto houver fôlego de vida, há o tempo do arrependimento, há o tempo da reconciliação com Deus. Mas todavia, se a pessoa se entregar ao pecado, ela vai morrer fisicamente, estando já morta espiritualmente, e sofrerá a morte eterna, distanciamento total de Deus. Vamos ver também em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, que diz assim: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Muitos, meus irmãos, estão temendo muito a Covid-19. E eu digo que nós temos que ter sim vigilância. Eu estou aqui com a minha máscara, o álcool gel está aqui na mesa. Eu não estou dizendo que nós não devemos cuidar da nossa saúde física, mas nós temos que cuidar ainda mais da nossa vida espiritual. Muitos têm temido, meus irmãos, sobremaneira o coronavírus e não estão preocupados com a sua vida espiritual. E a palavra de Deus diz em Mateus 10, 28: E não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Quem pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo? É o próprio Deus. A Bíblia fala de um tempo do juízo de Deus sobre a terra. A Bíblia fala de um tempo onde todo joelho terá que se prostrar ante o tribunal de Deus. A Bíblia diz que bem-aventurado, ou mais que feliz, é aquele que estiver à direita de Deus. É aqueles que aqui na terra optaram por obedecer a palavra de Deus. Nesta noite eu te convido a obedecer a palavra de Deus. Nesta noite eu digo a você, eu te dou um conselho: preserve sim a sua vida, mas ainda mais a sua alma na presença de Deus. Vamos ver, meus irmãos, em 1 João, no capítulo 3, de versículo 8. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aquele que vive pecando sem arrepender-se, sem se dar conta do perigo do pecado, a Bíblia diz que pertence ao diabo. É um versículo pesado, é um versículo que poucos pregadores pregam, mas nesta noite, amando a sua alma, você que está me ouvindo, eu estou te dizendo que aquele que vive com a vida entregue ao pecado, ele não pertence a Deus. Mas a Bíblia nos dá uma saída, uma esperança. Mas para isso, Jesus Cristo manifestou, para desfazer as obras de Satanás. Para isso, Deus nos enviou Jesus, para nos dar uma chance, uma oportunidade de arrependimento na presença de Deus. Este foi o foco da pregação de João Batista e também de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós a oportunidade da salvação. João disse que só há um caminho, só há uma porta para entrar nos céus, e esta porta é Jesus de Nazaré. Vamos ver, meus irmãos, ainda em 1 João, no capítulo 2, de versículo 17. 1 João 2, 17. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo passa, a juventude passa, o mundo será destruído. Os ímpios, ou aqueles que não fizerem a vontade de Deus, serão destruídos juntamente com o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre nos céus, juntamente com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Guarde essa palavra no seu coração. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.